Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui é Cris Moreira, né, da Consciência Jurídica, esse canal maravilhoso, que eu tenho muito orgulho, muita honra de estar aqui compartilhando com vocês o melhor, né, que nós possamos de assuntos ligados a uma consciência jurídica. Hoje nós trazemos um assunto muito ligado ao planejamento familiar, que é o ter filhos, né? Ter crianças em casa, ter adolescente. E esse assunto, ele tem um relevo enorme, e de modo que, inclusive, nós temos um trabalho paralelo, que é o Instituto Renovamente, e hoje nós temos um projeto prioritário que chama-se Semente do Bem, e esse projeto ele trata justamente de esclarecer, né, pais responsáveis sobre a importância de lidar com essas crianças, com esses adolescentes, com os jovens de uma maneira geral, que estão sofrendo uma série de desafios, né, que esse mundo propõe, né, um mundo assim permeado por várias espécies de males. E aí nós trouxemos hoje minha querida amiga Cristiane Santos. Por favor, Cris. Olá, muito obrigada. Se apresente. Boa tarde, é uma honra estar aqui junto com a Cris Moreira, né, fazendo parte do Instituto Renovamente, onde a gente pode passar um pouquinho da nossa experiência, enfim, do nosso dia a dia. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga e eu vim falar sobre a adolescência, né, sobre as crianças de forma geral, na atualidade. Eu vim falar um pouquinho da minha vivência dentro do consultório, que hoje, né, tem uma demanda muito grande de jovens e adolescentes, e até os responsáveis que vêm até mim com essa preocupação, por que o jovem sente tanto medo, insegurança, depressões, ansiedades, momentos de muita, como é que eu posso relatar? De muita vulnerabilidade, eu acho que a palavra certa é essa. E, consequentemente, né, precisa ser olhado de uma forma mais centrada. Acho que a palavra seria em sua totalidade. É essa palavra que eu gostaria de estar colocando. Então, o que ocorre muito com a adolescência? O adolescente hoje, né, muitos deles têm a crise de identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tudo para eles já era muito intenso. E eles geralmente também se sente, às vezes, fragilizados, se sente à parte. E o que leva esse adolescente a sentir isso? São vários fatores. Inclusive, Cris, eu queria aproveitar o ensejo de perguntar o seguinte. Por exemplo, esse adolescente de hoje, ele foi uma criança. Se esse olhar mais centrado tivesse começado na tenridade, isso geraria hoje um adolescente mais forte? Com certeza, Cris, a sua pergunta é muito pertinente. Essa criança, né, a gente sabe que hoje em dia da importância desde a concepção, né? Esse feto ele precisa ser amado, desejado, ele precisa sentir realmente como parte dessa família. Planejamento, né, Cris? Familiar que a gente está colocando aqui e que faz todo sentido. E assim, desde essa concepção, é importante os pais, né, ter aquele contato, né, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Pegar na barriga, falar que o ama, conversar com o feto, porque às vezes, não faz sentido. Pai, sim, se faz necessário esse feto desde essa concepção até os dias, né, os 9 meses, vamos dizer assim, o desenvolvimento do feto até o nascimento, para que ele venha realmente nascer e já sentir parte daquele todo. Perfeito, Cris. Se me permite, gente, o que a Cris está trazendo é muito relevante. Claro que muitos de vocês, né, já devem ter essa noção, já devem ter feito, inclusive, isso com seus filhos, mas como nós tratamos, né, nesse canal de planejamento familiar, patrimonial, sucessório, quando a gente pensa em planejar o futuro de vidas, né, Cris, isso é algo tão relevante que, mesmo que você já conheça esse caminho todo, a gente, né, tem que muitas vezes voltar a falar sobre isso para reavivar. E se não for mais o caso da nossa realidade, que a gente possa divulgar isso para outras pessoas. Inclusive, gente, nós pedimos que, caso vocês gostem desse conteúdo, por favor, divulguem esse vídeo para outras pessoas, porque o que nós vamos tratar aqui
é de assuntos extremamente relevantes. E por isso eu escolhi com tanto carinho essa querida Cris, porque ela é extremamente competente. Ela, inclusive, tem um filho de 11 anos, né, Cris? Nossa, o Luquinhas, ela está, né, lidando de perto com a questão da pré-adolescência, né? Então, é uma profissional que, além de profissional, é uma grande mãe. E ela vai falar de conhecimento de causa, né? Não é só um conhecimento teórico, né, Cris? É verdade. Então, assim, olhem toda essa fala que nós estamos construindo aqui juntas como algo muito relevante, porque nós estamos falando do futuro do nosso país, não é? Nós estamos falando daqueles que serão os governantes, os políticos, não é? Digamos, os religiosos, enfim, o futuro do país, né? Cidadãos comuns, inclusive, mas que, sendo bem criados, sendo bem dirigidos, primeiramente na sua casa, na sua família, eles tendem a ser mais fortes e felizes. E agora, Cris, você falava, né? Você ia falar, e eu cortei a Cris. Não. Que quais seriam as causas, né, Cris? As causas que gerariam esse sofrimento, esses desafios dos adolescentes, né? Sim. Bom, são vários, né? Eu citar aqui alguns para que possamos compartilhar com vocês. Um deles são as questões das redes sociais em excesso, né? Isso gera muitos sintomas de ansiedade, de medo, de insegurança. Os jovens, eles sentem necessidade dessa comparação, principalmente as meninas. O que acontece? Elas vêm em busca daquele corpo ideal, né? E quando se depara, né, que está fora do padrão, isso gera vários impactos, né? De angústia, de medo, por que eu não sou igual àquela pessoa, enfim. E isso vem impactando diretamente na vida, né, social da família. Mas não é só isso. Tem a questão também do cérebro do adolescente, está em processo maturacional. O jovem, consequentemente, ele age por muitos impulsos, né? Tem a questão do ambiente externo que impacta diretamente, né? Que é o histórico da família, enfim. Tem a questão também desse jovem ser aceito pelos amigos. O jovem hoje, ele sente necessidade de vínculo. Cris, você está trazendo uma questão muito interessante. Quer dizer que o jovem hoje, ele usa as redes sociais para buscar uma validação da sua existência, é isso? É uma das, né? Com certeza, ele vem buscar. Por quê? O que acontece no cérebro desse jovem? As redes sociais, ela gera a questão da dopamina. Isso é a sensação de prazer. Então, cada vez mais, eles vêm buscando essa rede social como uma realidade, né, para a vida deles, que impacta de forma positiva ou não. E aí cabe a nós, né, porque inclusive, claro que a gente sabe, né, quero deixar aqui bem claro, Cris, que as redes sociais tem várias coisas positivas, claro, que eu utilizo, Cris também. Nós utilizamos, né? Enfim, mas tem aquelas questões, né, que os pais têm que ficar atentos, porque realmente vem impactando de forma, inclusive, jurídica, que a gente trabalha com essa questão também de pedofilia, enfim, né? Os crimes, né? Os fakes. Então, isso, o jovem, ele se depara muito com isso. E os pais têm que ficar muito atentos, né? Essa questão aí. Cris, inclusive você trouxe algo que agora a gente pode conectar com o jurídico, que eu acho bem interessante. Quando a gente pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá está dito em um dos seus dispositivos mais importantes que tudo deve ser feito, né, buscando um melhor interesse da criança. E essa criança cresce, ela se torna um adolescente. Então, portanto, o melhor interesse também desse adolescente. Cris, dentro dessa perspectiva toda que você está trazendo tão claramente para todos nós aqui, o que você acharia que seria um caminho para que os pais ou responsáveis pudessem atuar de maneira assim, a ajudar efetivamente, né, contribuir efetivamente com o fortalecimento emocional, mental dessas crianças, desses adolescentes? Por favor, Cris. Bom, a gente vai estar falando assim de forma bem simples, né? São vários detalhes que eu considero, né, importantes. Um deles é a questão de olhar esse jovem na sua totalidade, ouvir o que o jovem tem a dizer, valorizar suas ideias,
O jovem, ele precisa de vínculo afetivo, afeto, contato com os pais. Eu sei que hoje em dia, né, mediante o homem e a mulher, sendo provedores do lar, tem várias demandas, mas sentar com esse jovem na mesa é importante, perguntar como é que foi o seu dia, o que ele gosta de fazer, o que qual é a contribuição, né? O que ele acha importante, né? Dá uma ideia, uma sugestão, um determinado assunto que está naquele momento na mesa de jantar, enfim, ou no momento de descontração, para que esse jovem se sinta inserido, essa palavra. Inserido e acolhido, né, Cris? Perfeito, perfeito. É fundamental ouvir, né, esse jovem, porque o que acontece é que às vezes, devido ao corre-corre, o nosso dia a dia, a gente senta na mesa, os pais estão respondendo uma mensagem, ou o filho está jogando, e não está naquele momento de interação. Exatamente. E até um momento de harmonia, um momento do lar. Hoje, esse jovem, ele busca, né, mais do que nunca, ser visto como um todo, né? Ele precisa desse olhar. A falta desse olhar, muitas vezes, traz desesperança, angústia, medo, insegurança, porque no jovem tudo é muito intenso, né? Vocês sabem, eu tenho um jovem dentro de casa, tudo é muito intenso. Você fala uma coisa, nossa! Há uma explosão de hormônios, né, Cris? A mudança de hormônio. E é uma sensação que eu falei, meu pai, o que eu fiz? Vamos lá, meu filho, conversa comigo. O que está acontecendo, Lucas? O que te levou a isso? O que você está sentindo? Como é que você está sentindo? Eu estou aqui, nós estamos juntos. Falar dos nossos medos, pais, deficiências, limitações, porque nós passamos nessa fase da adolescência. E para que o jovem saiba que é importante lidar com a frustração. Cris, a Cris trouxe uma colocação que, dentre todas, né, muito sábias, mas você falou uma coisa muito bonita agora, Cris, que é justamente encorajar os pais a falarem dos seus medos, das suas limitações. Eu achei isso perfeito, Cris, porque eu acho que essa identificação verdadeira, né, à mesa, principalmente se nós estivermos à mesa, num ambiente de harmonia, se, por exemplo, eu pudesse hoje voltar atrás e contar para os meus filhos, né, de tantas dores que eu já tive, de tantas dúvidas, né, de tantas dificuldades na adolescência, porque todos nós percorremos o mesmo caminho, né, não, Cris? O mesmo. E às vezes a gente não faz, não porque não quer, porque não sabe. É verdade. Porque os pais, eu acho que eles pensam que eles têm que passar fortaleza o tempo todo, mesmo que isso não seja real. E cá entre nós, gente, vocês acham que eles não sabem? Eles percebem tudo, as crianças sabem tudo, elas têm uma sensibilidade. Quem dirá os adolescentes? Mesmo com todo esse rol de dificuldades que a gente sabe que eles enfrentam, a Cris, melhor do que eu, né, poderá falar disso até no segundo encontro. O fato é que eles têm uma sensibilidade muito grande, não, Cris? Eu aprendo muito com o Lucas, né? Ele me ensina, porque ele acaba, né, me mostrando também as minhas fragilidades. Eu coloco para ele, olha, a gente chora, eu também tenho tristeza, eu também tenho dificuldade, eu também erro, eu também já tirei nota baixa. Isso aí é uma coisa muito Cris. importante, porque hoje eu vejo as crianças num sofrimento, né? Eles não sabem perder. Lidar com a perda. A Cris está trazendo uma outra questão, gente. Cris, você me promete que a gente vai marcar um encontro para isso? Com certeza. Gente, eu falo isso porque, assim, a gente fala aqui de consciência jurídica, mas se tem um tema que eu amo, é esse que, né, voltado para a defesa das crianças e dos adolescentes. E a Cris está trazendo algo que é fundamental a gente enfrentar. Hoje não vai dar tempo, porque a nossa proposta, né, é um pouco mais específica, mas a gente acaba ensinando as crianças um caminho que não é real. Sim. Ou seja, as frustrações existem e têm que ser enfrentadas. Mas para eles saberem disso, eles têm que ouvir de nós. Ouvir de nós, não é isso, Com Cris? certeza, as nossas experiências. Hoje nós pais não queremos passar fragilidades, medos, enfim, nós cobramos deles, né? Enfim, que educação faz parte, mas há uma necessidade realmente de responsabilidade, de cobranças,
de deixar cientes do que eles podem ou não fazer, direitos e deveres, é Perfeito. fato. Mas nós precisamos também colocar no lugar deles. Quero Sim. deixar até uma sugestão de leitura, tá? Conhecer O Cérebro do Adolescente, que é um livro maravilhoso, uma leitura super fácil para os pais aí. Eu já li, enfim, vem contribuir bastante. E falar desse nosso dia a dia, das nossas fraquezas, o que eu já falhei, errei, como se estivesse entendendo o que ele está passando. O jovem precisa saber que nós, né, já passamos por aquilo, também tivemos as mesmas dificuldades que eles. E ao mesmo tempo, Cris, também falar de como foram os acertos, que para esses acertos terem acontecido, certamente eles tiveram que se fortalecer para poderem seguir um caminho. É muito interessante isso, Cris, porque o que eu falo com o meu Lucas? Dos erros, tira-se as oportunidades. Perfeito. Né? Faça o seu melhor. Aí eu deixo uma dica para vocês. Faça o seu melhor. Tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Faça com amor. E justamente você vai fazer a diferença, né? Cris, então nós estamos só temos a agradecer essa fala maravilhosa. Certamente você, nosso querido, né, internauta aí, está gostando tanto quanto eu, né, de tudo que a Cris está nos ensinando, compartilhando. Uma troca aqui é recíproco. Aí eu queria te pedir, Cris, nesse momento, se você poderia deixar uma dica, um conselho, além dessa biografia que você trouxe, bibliografia que você indicou para nós agora, o que os pais responsáveis, né, pessoas que tenham contato com as crianças ou adolescentes poderiam fazer que os ajudasse efetivamente, além de tudo que você já disse? Tá. Bom, eu gostaria de deixar uma sugestão muito simples. Primeiro, fale de amor. Compartilhe o amor. O amor é tudo, né? Hoje, mas ele tem tudo. Tudo o quê? Tudo que, exatamente. Então é o afeto que faz a diferença, é o contato, é o respeito. Eu estou aqui, você está sendo visto por mim. E falar para esse jovem, né, que ele é capaz. Pais, eu sei que, né, nós amamos nossos filhos, não é verdade? Mas às vezes usamos palavras muito doídas. E a palavra, ela eleva. Tem poder. Tem poder. E grande, mas destrói também. Então, muito cuidado ao falar, você não entende isso. Você é burro. Você é preguiçoso. São palavras muito pesadas, né? E que marcam a vida desse jovem. Cris, se me permite, você até trouxe uma oportunidade de eu esclarecer algo que eu julgo muito importante nesse momento. Uhum. Eu sou estudante de logosofia. E na logosofia, nós entendemos o seguinte, né, que não se trata de, né, digamos, uma adjetivação, que na verdade acaba tendo um peso, mas de um pensamento. Ou seja, às vezes a criança está sendo naquele momento teimosa, pelo um pensamento de teimosia que ela está tendo, mas não quer dizer que ela seja teimosa. Então, olha como a palavra ela tem importância. Se você atribuir um adjetivo, pode ser que a criança acredite e leve consigo aquilo para o resto da vida, quando na verdade é um pensamento que, né, está nela, por conta até de talvez ela não conhecer um caminho contrário, por não ter sido ensinada, e aí ela acaba acreditando. Ou seja, você é burro, você é teimoso, você é relaxado. Quantas crianças vão sendo criadas e ao longo da nossa vida. Perfeito. Né? Que é importante, né? Ver. Eu sei que muitas vezes não é uma coisa intencional, mas a gente precisa ter cuidado realmente nas nossas palavras. Os filhos aprendem pelo exemplo e tem coisas que eles levam para a vida toda e às vezes como verdade para a vida dele, né? Onde gera traumas e desafios para a vida toda. E aqui para fechar, quero dizer também, fale, né, sempre do amor. O amor. Eu acredito também, né, na questão espiritual, que é muito importante. Não estou aqui para profetizar a religião, quero deixar muito claro sobre isso, mas fale de amor e do Criador, vamos dizer assim. Amém, né? Cris. Para todos os filhos. E para fechar, caso, né, passando por todo esse processo, se você ainda achar, porque os pais, os responsáveis,
tem sensibilidade, que ainda persiste algo, que esse jovem está precisando de ajuda, procure um especialista na área, né? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Olha, a palavra da Cris foi uma palavra, eu julgo, abençoada, né? Certamente ela abençoa muitos de vocês que realmente estão dando atenção merecida a uma fala tão qualificada, né? De uma mulher estudiosa, de uma mulher que também é mãe. Isso é fundamental, porque às vezes nós falamos das teorias, mas não atingimos uma alma, porque, né, não temos essa prática de vida. E Cris não, Cris, ela é as duas coisas em simultâneo. E minha amiga querida. Então, gente, olha só, resumindo, né, o nosso canal agradece muito por sua contribuição, Cris, porque além do cunho jurídico, né, que essa fala traz também, porque quando a gente bem educa, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, isso certamente gera um bom reflexo social, ou seja, aqueles crimes, né, que nós, pedofilia, abandono de incapaz, crimes contra, né, as crianças previstos no ECA de uma maneira geral, eles não vão acontecer, certo? Porque essa criança, quando ela é vista, quando ela é cuidada, ela é fortalecida. Então, ela, por exemplo, ela tem coragem de falar com os pais abertamente se ela está sofrendo alguma espécie de bullying, de abuso nas escolas, por exemplo. Se ela foi molestada por um adulto, ela tem coragem, porque ela sabe que tem um acolhimento no lar. Ela sabe que ela é ouvida e acreditada. Isso é fundamental também, gente. Então, a Cris traz a fala dela como psicóloga e eu trago a minha fala como advogada. Então, nós precisamos entender que esse acolhimento ele tem um reflexo na psicologia da criança, mas também tem um reflexo social, não é? Ou seja, no âmago desse lar, mas também para a sociedade como um todo, que essa criança ela será um adulto forte, não é isso? Com certeza, fortalecido, mais seguro. E uma coisa só para complementar, Cris, claro, essa questão aí que você falou realmente, né, do abuso. Hoje existe muito isso. Então, olhe, acredite no seu filho, né? Observe e valorize o que ele está te trazendo e procure ajuda, porque é uma coisa muito séria e vem impactando de forma muito veemente e de forma traumática na vida desses adolescentes de forma geral. Cris, se você concordar, eu prometo aos nossos queridos que a gente vai marcar uma fala só para falar sobre esses abusos que têm acontecido, porque eu acho que vale a pena. A gente está lutando por uma causa... Obrigada, Cris. A gente está lutando a favor de uma causa nobre, não é? Porque as crianças e os adolescentes, eles precisam de proteção. E essa proteção tem que começar em casa. Exatamente. Não é? Tem gente que delega para a escola, delega para fulano, para ciclano, mas é em casa, né? Que começa a maior responsabilidade. Então, queridos, olha, queria deixar também um abração para o pessoal do Renovamente, né? Que é o grupo de apoio, né, para esse projeto Semente do Bem, né, Cris? Que é maravilhoso. Participem, vejam os nossos vídeos, compartilhem. E o nosso muito obrigado aos nossos, né, ouvintes. Obrigada. E também aí, parceiros. Cris, muito obrigada por essa fala ótimo, maravilhosa. Obrigada a vocês, e deixe seu like, compartilhe o vídeo. E se não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.